CBN Diário, ZYJ 753, AM 740 kHz, Florianópolis, Santa Catarina. Estúdio CBN Diário. Apresentação: Renato Igor. Boa tarde, meus amigos. Este é o Estúdio CBN Diário. Estamos nesta quinta-feira, 20 de setembro de 2018. Temperatura neste momento de 24 graus. Céu nublado aqui na Grande Florianópolis. Assuntos de interesse público, assuntos que impactem aí no seu dia a dia. E tem um assunto aí que, claro, né, afeta a sua vida, dos seus familiares, que é a saúde pública. Grande desafio para o próximo governador de Santa Catarina, não resta nenhuma dúvida. Os desafios da saúde pública, onde é que estão? Bom, nós iremos conversar com quem trabalha com este assunto, conhece a realidade da saúde pública no nosso estado, dos hospitais, dos postos de saúde, as carências, as demandas. Dr. Ciro Sonsini, que é médico anestesiologista e presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina. Doutor Ciro, obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, nós é que agradecemos, estamos à disposição. Daqui a pouco, então, nós voltaremos a conversar sobre os gargalos da saúde pública em Santa Catarina e onde estão os desafios para o próximo governador. Estúdio CBN Diário. Duas horas e 12 minutos. Oferta boa é oferta Aqueles. Aqui é preço. Repórter DVA. O seu Mercedes-Benz em boas mãos. 2 horas e 12 minutos, 2 e 12. Aqui o Estúdio CBN Diário, os desafios do próximo governador de Santa Catarina na área da saúde pública. O Dr. Ciro Sonsini já foi apresentado aqui para o nosso ouvinte, é presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina. Doutor, saúde pública ainda é um grande gargalo. E se nós formos ouvir aí a população, até o Ibope trouxe a informação de que, na opinião do eleitor, saúde e educação, até me chamou a atenção, né, que apareceu educação, pensei até que ia aparecer segurança pública como um dos principais pontos e emprego também, mas das demandas daqueles ouvidos apareceu saúde e educação. Onde é que está o principal desafio do próximo governador na área da saúde aqui em Santa Catarina? Boa tarde. Boa tarde. De certo modo, o desafio está lançado já desde algum tempo atrás, quando a Assembleia aprovou e foi sancionado uma mudança constitucional que assegura 15% das receitas do Estado em saúde. É no 12% e gradativamente em 3 anos se passou e se passará o ano que vem a ser de 15%. O ano que vem chega a 15%, 19%, né? Exatamente. Tá. Evidentemente que é um incremento de recursos considerável e o norte está dado. Não cabe ao novo governo que sentar na cadeira, chegar no final do ano e não aplicar os 15%, no mínimo, né? Se quiser aplicar mais, pode fazê-lo. Ou, o que é pior às vezes, aplicar, mas com rubricas que não são exatamente aquelas de ações e serviços de saúde, para que depois o nosso Tribunal de Contas diga, aprovo com ressalva. Sim. Nós temos que superar a ressalva, nós temos que fazer de fato os 15% no mínimo. Fora isso, é a gestão. Eu tenho visto o candidato do MDB comentar... Até não posso falar, Sim. até peço a gentileza do senhor para a gente não citar candidatos agora, porque estamos aí no período eleitoral. Sim. Vamos falar mais no campo das ideias. Que pena que não estamos num país envolvido, porque justamente no período eleitoral que tem que falar da eleição. Não, eu concordo, mas que o senhor sabe que como a lei eleitoral nos impede de falar, porque essa proposta aqui, então, enfim. E depois a gente se queixa que a gente elege pessoas que a gente não conhece. Pois é. Um dia chegaremos talvez no nível da Dinamarca ou dos Estados Unidos, em que nós temos até jornais optando pelo candidato A ou B, talvez fazendo opções. Talvez cheguemos aí ao nível de maturidade. Vai demorar. Também acho. Mas falando em tese, há candidatos, então, que me parece que um pouco fora do conhecimento pleno e que acham que os nossos problemas todos são os hospitais públicos. E é muito mais que isso a saúde.
Os hospitais públicos têm dificuldades, mas têm muitos méritos também, nos pacientes mais complexos, mais graves e tudo mais. Ainda hoje a gente vê notícias de problema no Hospital Regional do Oeste, que é um hospital filantrópico. Operação da Polícia Federal lá, né? Tido por outro candidato ou outros candidatos, sem citá-los, de que são os modelos. Não, nós temos necessidade de financiamento e gestão em todos eles, mas sem a gente fazer como aquele que bota a cabeça debaixo da terra, como um avestruz, dando a impressão de que a solução é fácil ou que o problema não existe. Sim. A recomendação aos candidatos aqui no Estado é que ouçam as entidades médicas, ouçam os servidores da saúde, ouçam outros, porque o que eu tenho ouvido não tem, assim, nos estimulado muito de que eles saibam o diagnóstico correto do que precisa ser feito. Doutor, o que a gente tem escutado isso do poder público estadual, do próprio secretário da Saúde, quando apresentam estatísticas e tal, o mesmo discurso também das entidades que representam os hospitais filantrópicos aqui em Santa Catarina, de que grande parte do recurso público do Estado está direcionada para os hospitais públicos. Só que são os hospitais filantrópicos que atendem 70% do SUS. Perfeito. Isso é um fato, são números. Mas qual é a complexidade desses atendimentos dos hospitais filantrópicos de uma maneira geral? É uma complexidade que não chega aos pés dos hospitais públicos. Os filantrópicos têm na contratação de recursos humanos, por exemplo, de enfermagem, todos contratados por 40 horas. O Estado tem por 30. Significa que se tem 75 servidores no hospital filantrópico, no Estado tem que ter 100. Há uma série de demandas que o hospital filantrópico, na hora que algum servidor, por alguma razão, não tiver tendo o desempenho que se entende, ele tem como buscar uma linha adequada mais rapidamente ou até trocá-lo. E o Estado não. Nós temos a situação de que temos estabilidade. Os médicos nos hospitais públicos são todos contratados. Nos hospitais privados são pouquíssimos contratados. Geralmente eles trabalham e ganham pelo Prolabore, com exceção de alguns na UTI ou na emergência que têm os contratos próprios. E nem sempre pela CLT, muitas vezes como PJ. Então há uma diferença também que não é comentada e apenas se diz isso. Fazemos 70% do tudo. Muito bom, parabéns para os hospitais filantrópicos que ajudam a segurar a peteca nesse estado. Mas eles não são nem os únicos e nem são os mais importantes. Todos somos importantes. Então, às vezes, há uma dicotomia na hora que tu lança o argumento, dando a impressão que os públicos são ineficientes, o Tribunal de Contas disse. O Tribunal de Contas tem um estudo que diz que os hospitais que são gerenciados por organizações sociais e tal, eles fazem mais, é isso que está lá no texto, fazem mais por menos. É possível que sejam melhor gerenciados? É possível, sim. Mas misturar e comparar o 8 com o 80, às vezes, não dá certo. E a opinião do Tribunal de Contas é uma opinião de algumas pessoas que eu comentei. No final das coisas, em muitas gestões, eles, em vez de ajudar a sociedade e a nós médicos, reprovando contas que têm que ser reprovadas, eles aprovam com ressalva. Pois é. Quer agora que eu tenha credibilidade total em cima do que eles dizem? O alerta que a gente faz do sindicato é: todos os hospitais são igualmente importantes. Alguns com uma capacidade maior, outra menor. Algum no local com mais cidadãos, outro com menos. Todos somos importantes. Não cabe a nenhum candidato, falando em tese, no meu ver, demonizar o grupo A ou o grupo B. Tem que construir pontes e saídas, interligar referência contra referência. Isso é possível. É interessante isso que o senhor traz, né? Porque hoje a gente vive, principalmente nas redes sociais, né, uma polarização insana. E vou fazer um paralelo aí com a questão dos hospitais. Então, não significa que os filantrópicos, as OS são uma maravilha, é o céu na terra, e os hospitais públicos é o inferno e tal. Quer dizer, os dois se complementam, os dois são fundamentais e devem trabalhar em rede integrada. E se nós não estamos fazendo assim, e os falha nossa, né? Falha nossa. Percebem? Perfeito, esse é o caminho. É recursos e a questão da gestão interligada, com referência, contra referência, tudo isso é possível fazer. Bom, você está convidado a participar, interagir aqui conosco via WhatsApp CBN Diário no 991813800. Nós estamos conversando com o Dr. Ciro Sonsini, que é o presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina, um assunto super importante que é a questão da saúde pública.
e os desafios do próximo governador na área da saúde pública. Doutor, eu tenho vários amigos, familiares, fontes da área médica. Gente que trabalha nos hospitais públicos aqui no nosso estado. E algo que eu escuto muito de médicos, cirurgiões, é o seguinte: Renato, eu não consigo operar. Eu não consigo operar porque de repente está faltando um equipamento, está faltando um material, não tem agulha tal, não tem, enfim, não tem um suprimento necessário para fazer a cirurgia. Ou não consigo operar porque o paciente ele foi chamado, o paciente ele fez jejum, ele se preparou para a cirurgia, mas aí chegou um politraumatizado, ocupou o leito de UTI e eu não posso mais operar. Isso é o dia a dia, né? Isso acontece muito. Isso é muito prejudicial ao cidadão e aos profissionais da saúde. Isso tem a ver com recursos. Na medida em que eu possa ter, por exemplo, em vez de 10 vagas de leitos de UTI na unidade X, se eu puder ter 15, eu abro um pouco mais o leque para receber um paciente grave no pós-operatório. Se eu tenho mais servidores no centro cirúrgico, eu posso ter, em vez de 3 salas funcionando, 5. E no final das contas tudo é recurso, é financiamento. A gestão também é muito importante. Mas se o financiamento já não é adequado, eu tenho funcionando aquela unidade aquém do que poderia funcionar. Outra coisa também, há quanto tempo não se inaugura um hospital novo aqui em Florianópolis, na região? Teve o hospital de Biguaçu. O senhor diz público ou privado? Público. Pois é, mas será que o nosso problema, doutor, é falta de hospital? Porque o senhor citou o hospital de Biguaçu. Ou é a questão, não seria ativar os leitos que estão fechados? Com toda certeza. O hospital universitário tem 100, 200 leitos fechados. A UPA, eu ia chamar de UPA, né? O hospital de Biguaçu ampliou agora pouco mais aí o seu atendido, mas não tem 100% da sua capacidade trabalhando. Perfeito. Isso se falta de pessoal, falta de custeio, né? Exatamente. Recurso pessoal para poder fazer. Mas há um fato que é muito gritante. A gente tem aqui o Hospital Regional de São José, com uma demanda enorme, e tu citasse bem no começo e tens toda a razão. Está lá o paciente acidentado de moto, fraturado, vai operar amanhã, surgiu na tua frente um acidentado hoje grave que tu não vai poder fazer. E ele espera, fica 30, 20 dias às vezes, ou mais, esperando a cirurgia. Bom, e o Instituto de Cardiologia, que também está lá junto com o Regional. Se fosse de fato construído o Instituto de Cardiologia, como é falado há anos e anos, com projetos e tudo mais, nós teríamos um Instituto de Cardiologia específico para aquela área, importante, e teríamos o regional com uma série de leitos adicionais, que é um hospital de grande movimento aqui da região. Sim. Então, tem que pensar, também pensando que a comunidade aumenta, né? Sim, eu entrevistei um tempo atrás, até foi no direto da redação, o Luciano pode me ajudar, acho que foi o diretor do hospital, eu não sei se foi de Canelinha ou de Santo Amaro, acho que foi de Santo Amaro. E ele fez um desabafo na rede social, talvez o senhor, acho que é Fábio o nome do médico. Fernão, isso, Fernão. É de Santo Amaro da Imperatriz. Santo Amaro, então o senhor está acompanhando muito bem. Sim. Fez um desabafo na rede social, a gente teve acesso, e aí fiz o contato com ele, entrevistamos aqui na Rádio CBN Diário, comentamos sobre o assunto também no Bom Dia Santa Catarina. Dizendo o seguinte, olha, recebemos verba aí para fazer um mutirão de cirurgias, o Estado nos deu a lista das pessoas, fomos atrás das pessoas, descobriu o telefone celular, o endereço e tal, conseguimos achar tantas pessoas. Marcamos consultas. E aí grande parte confirma e não comparece. Isso é uma pena. Até inclusive na cirurgia. Isso é uma pena, né? Porque é um desperdício enorme daqueles que estão à disposição para bem fazer, né? Mas por quê? Onde é que está a raiz desse problema? É falta de comprometimento. Quer dizer, o cara marca uma consulta, se ele não vai, ele está tirando a vaga de outro também, né? Com toda certeza. E, bom, ou ele já resolveu a sua questão em outro ambiente, eventualmente pagando, ou isso ou aquilo, é uma possibilidade. Mas, no geral, eu acho que a má educação nossa, geral, do brasileiro, desse estilo de que tudo é gratuito, né? Tudo está assim, está assado, então tudo não tem um compromisso de que se eu não vou, mas outro vai precisar. Eu também ouvi o desabafo dele, o Fernão Bittencourt, ele também é diretor do sindicato, eleito, empossado agora, e angustiado com isso. A gente quer ofertar, expõe, e as pessoas confirmam e não comparecem. Como mudar isso? O outro ponto interessante que a comunidade já deu a resposta, saúde e educação, é com a educação, é com a preparação de cidadãos melhores. O que é que nós fizemos ultimamente? E aí deixamos a saúde um pouquinho ali
na esquina. Com a nossa educação, a gente não vê melhorias nos índices e nas coisas todas e tal, e tal, e tal. E está na cara que um país sem educação, sem melhorar esse quesito, vai ter mais dificuldade de superar essas questões. Não é prioridade, né? A questão é que não se estabelece o assunto, o tema, né? Educação com prioridade. A gente escolhe, a gente reparte, né, a fatia do bolo, do orçamento, em causas, em concentração de benefícios. De repente, para alguém está lá na escala social, no topo da pirâmide, que já tem a sua estabilidade, que já tem o seu alto salário, que já ganha o teto, mas tem que ganhar um auxílio daqui, um auxílio dali. E aí, eu até fiz uma comparação, quando eu estava fazendo as férias no Moacir Pereira, e trouxe esse assunto de novo aqui na CBN Diário, e no Bom Dia Santa Catarina. Rapidamente aqui, para uma questão de escolhas, né? E também de grupos de interesse, de lobby e tal. O Estado de Santa Catarina gasta 30 milhões de reais por ano com verba indenizatória pelo uso do carro. Isso quem é que ganha? Ganha defensor público, passou a ganhar, auditor da Fazenda, contador da Fazenda, gente que muitos nem o carro utilizam para trabalhar. São 650 servidores que custam, cada um recebe R$ 4.400 dessa verba aí, que é a verba indenizatória pelo uso do carro. Gente que já está lá em cima no topo da pirâmide. Eu fiz um cálculo, se nós pegarmos esse dinheiro aí, 30 milhões, você colocaria 11.500 crianças fazendo turno integral na rede pública de Santa Catarina. Perfeito. Quer dizer, é questão de escolhas. É questão de estabelecer onde é que está a prioridade. Sabe que a tua colocação é muito boa e nos remete a ser, nós que somos sindicalistas, um pouco provocados sobre a tese dos famosos direitos adquiridos e tudo. E nós somos um sindicato dos médicos um pouco diferente, talvez, de outras corporações, porque nós entendemos, especialmente essa diretoria que entrou agora há 2 meses, né? De que a reforma trabalhista era necessária. Se tem 4, 5, 6, 7 pontos que a gente discorda, no ponto geral adequada, nós não podemos ficar dizendo que o país precisa mudar e nunca mudar, mesmo que a gente cometa erros e eventualmente tenha que depois fazer ajustes. Assim como somos também muito favoráveis a essa nova gestão, a mudança tributária, a mudança política, a todas a previdenciária, nós temos que avançar para uma situação mais nova. E aí nós, sindicalistas, somos confrontados até por outros colegas sindicalistas, às vezes, dizendo, bom, mas isso é um direito adquirido. Nós dissemos sempre, há abusos adquiridos que precisam ser encerrados. O fato de eu ter, como judiciário, 60 dias de férias todo ano, ele que é servidor público, como eu sou, na Secretaria de Estado da Saúde, isso é um abuso adquirido, que tem que acabar. Eu nem falo do auxílio moradia dele, se mora ou não mora. Tu acabaste de falar dos carros à disposição e de tudo mais. A sociedade tem que promover mudanças. O debate político não nos ajuda, que fica dicotomizado entre quem está para cá e para lá. Exato. Mas então, abusos adquiridos que são concentrados não só na categoria médica, não só nos hospitais do Executivo, também na magistratura, Ministério Público, Assembleia Legislativa. Recentemente, depois daquele episódio do deputado que acabou falecendo, ter utilizado verbas enormes, 3 milhões de reais. ao contrário de ser como cidadão normal como nós, que compramos o plano de saúde e ou fazemos o que a gente quer. Ou paga privado para quem tem. Revogaram aquilo lá. Então, pressão da sociedade e da imprensa. O país vai mudando, nós temos consciência de que as coisas estão avançando. Tem gente que está sendo presa, que antes nunca seriam presos, né? Sim. Ainda que seja um pouco mais lento do que a gente quer, mas nós batemos muito nisso. Direitos adquiridos, sim, direito a férias, a isso, aquilo. Abusos adquiridos são outras coisas. O ouvinte Sidney do Centro concorda com o Renato Igor que tem muita gente que marca consulta e não vai, né? Mas ele diz que também acontece casos graves também. Ele diz que o sogro dele estava esperando uma consulta com o geriatra, estava com Alzheimer e morreu 2 meses depois, chamaram para consulta. A mesma situação com uma cunhada. 3 anos depois que ela morreu, chamaram para consulta. Tem essas 2 situações, é o que registra o ouvinte Sidney do Centro. Mas nesse caso de Santo Amaro,
a marcação da consulta foi assim, ó, coisa assim de 30 dias, de 20 dias, não é coisa assim que era mais recente. Era mais recente, não era uma coisa assim de longa data. O hospital recebeu a lista, foi atrás para marcar, tipo, pro mês seguinte, alguma coisa nesse sentido. E essa colocação que o Luciano faz em nome do ouvinte, né? Claro. É perfeita. Acontece também erros e falhas e dificuldades, e nós temos um sistema de saúde que precisa ser permanentemente ajustado. Isso é gestão. Sim, pois é. Pô, já estou sobre a hora aqui, esse assunto é super importante. Doutor, rapidamente aqui, hoje o prontuário, quer dizer, chega um paciente no hospital Celso Ramos, depois o paciente vai no regional, quer dizer, o médico do regional não sabe que ele foi no Celso Ramos hoje. A figura do prontuário eletrônico, já regulamentada pelo Conselho de Medicina e tudo mais, ela não é plena em todas as unidades. Isso é ajudar bastante, né? Com certeza, tanto que existe até um projeto tramitando na Assembleia para que isso fosse obrigação também para os filantrópicos e tudo mais. Isso gera custo, gera treinamento, gera uma interligação que hoje nós não temos. Então há essas dificuldades. É evidente que o próprio cidadão pode referir também, dizendo que eu estive lá fazendo isso, aquilo, e ter como acessar e buscar informação. Mas ainda não somos uma Dinamarca, quem sabe mais à frente um pouquinho. Quem sabe, vai demorar um pouquinho, mas quem sabe a gente chega lá. Doutor Ciro, muito obrigado aí pela sua atenção aqui conosco, até uma outra oportunidade. Se eu posso fazer um último registro, dizer a todos os cidadãos e todos que o que transforma numa democracia é a eleição e é o voto consciente, não o voto branco nem voto nulo. Nós temos que escolher, fazer opções. O voto válido precisa acontecer nessa eleição para que a gente vá avançando, melhorando, tirando os ruins, no nosso entendimento, e colocando os melhores, que é o que a gente espera. Muito obrigado, estamos à disposição. Muito obrigado, 2h30, até já.